Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de estática fácil e descomplicada, desmistificando a estática dos sólidos, também conhecida aí como estática dos corpos rígidos. Essa é a aula 12, onde nós falaremos sobre produto escalar versus projeção de vetores, usando o produto escalar para obter a projeção do vetor sobre um determinado eixo. Aqui é uma aplicação já direta do uso de vetores, né, e das operações de vetores que a gente estuda em álgebra, lá no comecinho do curso de engenharia, né, e muitas vezes a gente não sabe por que a gente estuda aquilo, e aqui a gente vai estar aplicando essas operações para obter algo prático, né, algo que pode ser utilizado na prática mesmo, né. Estática ela é uma das primeiras matérias básicas técnicas, digamos assim, que você vai estar utilizando depois em resistências materiais, depois em projeto, para quem é da civil vai estar usando em estruturas, concreto, né, concreto armado, quem é da mecânica aí, estruturas metálicas e por aí vai, né? Então tem diversas aplicações. Bom, vamos lá, né? A aplicação do produto escalar aqui, no nosso caso, ele é uma das aplicações, calcular o ângulo entre duas linhas ou componentes de uma força paralela e perpendicular a uma linha determinada, ou uma projeção. E, no caso, em duas dimensões, a gente normalmente utiliza a trigonometria, né? A gente tem o seno, o ângulo, a gente calcula o seno e cosseno e a gente acha lá a componente em x, componente em y. Mas quando eu estou em tridimensional, aí o uso de vetores vai facilitar bastante a vida da gente. A gente vai estar mostrando isso nos exercícios, né? Então a gente vai estar usando, recapitulando aqui, o produto escalar para cálculo do ângulo, ou a projeção de um vetor sobre o outro, né? Então vamos imaginar aqui esses dois vetores, o vetor A e o vetor B, e eu quero obter então qual é o ângulo, né? Como que eu vou fazer? A partir do momento que eu aplico o A escalar B, o resultado eu tenho que calcular da seguinte forma: A vezes B, que é o módulo de A, vezes o módulo de B, vezes o cosseno de θ, que é o cosseno formado entre entre esses dois vetores. E esse ângulo ele vai estar variando entre 0 e 180 graus. Por quê? Porque se eu for considerar acima de 180 graus, seria como se eu estivesse trabalhando na segunda metade do meu círculo, né? Então, nesse caso, a gente trabalha com o menor ângulo possível entre os dois vetores, que vai de 0 a 180. Então, o produto escalar, como o nome fala, ele é um escalar. Então, eu parto de dois vetores, dois ou mais vetores, né, se eu tiver várias aplicações, eu parto de dois vetores para obter um número, que é obtido através daquela relação A vezes B vezes cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores. Bom, continuando, vamos falar um pouquinho das leis das operações, né? O que é válido aqui? Nem todos os tipos de operações são válidas, as operações da matemática simples, né? Então vamos ver qual que vale. A lei comutativa. O que é a lei comutativa? O A escalar B é igual ao B escalar A. Isso aqui está até óbvio. Por quê? Porque o módulo de A é constante, no caso se a gente estiver considerando um vetor constante, ele é constante, o módulo de B também é um número constante, e o cosseno formado e o ângulo entre eles também é constante. Então, neste caso, eu tenho que os mesmos valores, o cosseno do ângulo é o mesmo, os dois módulos são o mesmo, então tanto faz eu fazer A escalar B quanto B escalar A. Eu vou ter o mesmo resultado, eu posso aplicar tranquilamente, sem problema nenhum. E a multiplicação por escalar? É mais ou menos a mesma coisa se eu tivesse numa equação, né? Então eu tenho lá o alfa, que está representando o escalar aqui, que multiplica A escalar B. Neste caso eu posso considerar alfa vezes o vetor A escalar B, ou A vezes alfa escalar, A escalar alfa B. Né? Então nesse caso, tanto faz. Né? Então você pode fazer o escalar primeiro e multiplicar o número depois, o escalar depois, você pode multiplicar por um deles, que vai dar no mesmo resultado. Né? Então não tem problema nenhum, você pode estar trabalhando. E a outra lei é a chamada lei distributiva. Então se eu tenho o escalar de A escalar o vetor B mais C, eu posso calcular ele como A escalar B mais A escalar C. Né? Então eu vou ter essa a função ou a operação chamada distributiva.
Então, tanto faz. Eu posso somar primeiro o vetor A mais o C e depois fazer o escalar, ou eu posso fazer o escalar multiplicando da forma como a gente colocou, o A vezes o primeiro, como se fosse o produto notável lá, mais o A escalar o segundo membro, que seria o vetor C. Bom, vamos à formulação do vetor cartesiano. Só relembrando o que é vetor cartesiano. É o vetor que a gente escreve ele em x, y, z. Né? Então a gente decompõe ele em x e y se for bidimensional, x, y, z se for tridimensional. Mas antes da gente continuar, gostaria de deixar 3 recadinhos. O primeiro recadinho é na descrição do vídeo, logo aqui embaixo, existem 2 links. O primeiro link ele direciona você para um Facebook, lá no grupo do Facebook. Então, se você tiver interesse de participar, basta você clicar e você vai ser direcionado lá para o nosso grupo. O segundo link, que é o segundo recadinho, se você quiser baixar o material desta aula, ou o material que a gente tem no canal, basta você clicar nesse link aí, acesse o material, baixe o material, que após você preencher o formulário, você vai receber um e-mail, e nesse e-mail tem um link aí que você consegue baixar o material. A maioria dos vídeos que eu tenho no canal, eu tenho material disponibilizado. Poucos vídeos só que eu não coloquei, porque são vídeos de curiosidade, eu achei que não era relevante, né? Então, se você quiser. E o terceiro recadinho, se de repente você estiver precisando de uma consultoria ou de uma aula particular, você pode entrar em contato com a gente aí, que a gente pode estar atendendo você. Bom, continuando aqui, então o A escalar B vai ser o que? Eu vou escrever então o vetor A na forma de um vetor cartesiano. Então vai ser AX vezes o vetor I, que é o vetor unitário que direciona lá no X, mais o AY vezes o vetor unitário J, na direção de Y positivo, mais a Z vezes o vetor K, que direciona para o Z positivo. Escalar, aí vem o vetor B, né? BX, vetor I, mais BY, vetor J, unitário, mais BZ, vetor unitário K. Quando eu faço a distributiva desses elementos, o que vai dar? Vai dar essa fórmula toda aí, né? Vai ficar x vezes bx, aí vem o escalar, né? O ax e o bx, eles são escalares, né? Então, aí eu vou fazer o escalar, então, dos vetores correspondentes. Então, vai ficar o i do vetor A e o i do vetor B. Assim por diante. Então, vai ficar x vezes by, os vetores unitários i e j, AX vezes BZ vezes os vetores unitários I vezes K, mais o escalar I vezes K, né? O escalar de I e K, né? I escalar K. Mais a mesma coisa agora para o AY, depois para o AZ, e eu tenho toda essa expressão. O que acontece? Os vetores I e J, I e K, na sequência, da mesma forma que o JI, o JK, eles são vetores perpendiculares. E quando eu faço o cosseno de 90, que é o ângulo entre esses dois vetores, cosseno de 90 é zero. Então, tudo que é vetores unitários diferentes, né, os vetores unitários diferentes, IJ, JIK, JIK, JI, enfim, né, que são diferentes, eles vão dar zero. Então, o resultado final dessa equação toda aqui, né, do A escalar B, vai ser então AX mais BX, aqui é um número, né, voltando que é o produto escalar, ele vai me dar um número, AX vezes BX, mais AY vezes BY, mais AZ vezes BZ. E aí, dessa forma, a gente pode já aplicar diretamente essa fórmula de baixo, e com isso facilita a nossa vida. A gente precisa ficar fazendo essa distributiva toda vez que a gente tiver que fazer o vetor cartesiano. Uma outra coisa até eu demonstro em alguns vídeos, né? Vai ter alguns vídeos para frente que eu mostro. Se você utiliza calculadoras programáveis ou calculadoras mais avançadas, você coloca o vetor A, você coloca o vetor B, você aperta DOT, que é o produto escalar, né? E aí você vai ter o resultado final. Eu vou estar demonstrando isso em umas aulas para frente. Bom,
O escalar ele pode ser um valor positivo ou negativo, vai depender dessas componentes que eu tenho, que é a x, a y e a z, bx, by e bz são números que pode ser negativo ou negativo, positivo ou negativo, e ao final, ao somar, fazer toda essa soma do ax, bx mais do ay, by mais do az, bz, eu vou ter um número positivo ou negativo, né? Então o escalar me permite trabalhar com um número negativo. Bom, continuando aqui, qual que é a aplicação prática, né? A gente comentou no vídeo, mas só para enfatizar. É a obtenção do ângulo entre dois vetores, né? Ou linhas que se interceptam. Então, nesse caso, quando eu estou interessado no ângulo, eu vou fazer o quê? A gente mostrou lá que eu determino o A escalar B da seguinte forma. É o vetor A, o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo. Se eu quero o ângulo, basta isolar o cosseno e o ângulo. Então vai ficar ângulo cosseno menos 1. Alguns livros ou algumas calculadoras, ao invés de estar cosseno elevado a menos 1, está arc, né, que é o arco cosseno, que é o arco cujo cosseno é aquele valor que a gente está calculando. E ali na divisão é o valor que eu tinha, né, fora. Então vai ficar A escalar B dividido pelo módulo de A vezes B. Fazendo essa continha, eu tenho qual é o ângulo. Como a gente comentou, o ângulo vai variar de 0 a 180. Por quê? Porque se eu passar de 180, eu estou na segunda metade do meu círculo. Então, eu vou estar já dando uma volta. Então, eu sempre vou considerar o menor ângulo entre os dois vetores, ou entre as duas linhas que eu estou considerando. Continuando aqui, a segunda aplicação é as componentes de um vetor paralelo e perpendicular a uma linha, o que a gente chama também de projeção escalar de A, né, do vetor A, numa linha qualquer. Não necessariamente ser x e y, mas pode ser qualquer uma linha que você deseje, ou que seja necessário. Digamos que a gente tem um vetor A aqui, e ele forma então um ângulo θ com uma linha, nesse caso a linha A, né? Essa coordenada aí, essa linha, essa projeção A. E aí eu tenho o UA, que é o meu vetor unitário que me direciona o positivo dessa minha linha A. Ao mesmo tempo eu tenho uma linha paralela a A que está para cima. Aqui está bem parecido com x e y, mas não é necessariamente x e y. O que eu tenho então? O vetor A na direção A, por isso o Azinho, o índice Azinho ali, ele pode ser determinado como A cosseno θ, né? Seria do próprio triângulo retângulo, né? Mas como a gente está falando de forma genérica, lembrando que o A ele pode ser uma componente de x, y, z já no espaço, a fórmula aqui é a mesma, né? A fórmula seria a mesma a ser calculado aqui. E eu posso escrever também o módulo de A na direção A, de AA, igual a A escalar o vetor unitário UA. Né? Então, dessa forma, eu consigo obter o módulo de A através do vetor A e o vetor e o escalar do vetor unitário naquela direção. Então, dessa forma, o AA nada mais é do que a projeção do vetor A sobre o eixo A. Seria o equivalente, nesse caso, eu pegar uma lâmpada em cima e o vetor AA em amarelo é a sombra que o vetor A, neste caso aqui, ele projeta para baixo. Se eu quisesse fazer a projeção do vetor A no eixo perpendicular, é como se eu colocasse o holofote deste lado aqui, então ele vai formar uma sombra na minha outra linha perpendicular. Continuando aqui, vamos fazer um exemplo bem simples, né? Digamos aqui determinar a intensidade das forças, das projeções da força F sobre os eixos U e V. Vejam que o U está vertical, mas o V é um ângulo qualquer. O que eu tenho? Eu tenho uma força, o módulo da minha força F, vermelho aí, vale 100 newtons. Então o que eu vou fazer? Eu quero a projeção do vetor F sobre o eixo U. Eu vou colocar então como se fosse uma lâmpada perpendicular aí ao vetor F. Ele vai formar uma sombra que vai ser justamente o meu vetor FU.
né? Então esse é um vetor em verde, seria a projeção do vetor F sobre o vetor sobre o eixo U. Da mesma forma, eu quero fazer a projeção do vetor F sobre o eixo V. Neste caso, o que, que eu faço? Eu coloco uma lâmpada perpendicular, que está até simbolizada aí em azulzinho, perpendicular ao vetor, ao eixo V, e aí eu vou obter o vetor roxo, o FV. Então, como que eu calculo agora o módulo de FU e o módulo de FV? É simples, eu vou calcular primeiro o FU. FU vai ser seno, que é o módulo de 100, cosseno de 45, que vem da onde? Vem lá da fórmula inicial que a gente mostrou aqui nessa aula. Então, eu vou ter que o FU vai ser 70,7 newtons. Da mesma forma, eu vou calcular o FV. Só que agora o ângulo que eu vou considerar não é mais o 45, e sim o ângulo de 15 graus formado entre os dois vetores. Então, o vetor VF é 100 cosseno 15. Neste caso, o vetor FV vai ser 96,6 newtons. Então, é muito simples a aplicação aqui do produto escalar, do produto escalar na projeção, né? E eu consigo então obter aí qual é a projeção de um determinado vetor num eixo que me interessa. Neste caso aqui, são esses vetores nessas posições, né, distintas aí, que o V ele está a 60 graus do vetor em relação à horizontal, né? Então poderia ser qualquer. Então, dependendo da estrutura, né, no livro tem bastante exemplos disso, dependendo da estrutura que você vai estar trabalhando, é interessante que você saiba a resultante da força numa determinada direção, por exemplo, numa barra, né? Então você precisa saber qual é a força que a barra está sendo submetida para calcular a resistência dela. Então seria a aplicação aí que a gente estaria utilizando esse recurso da projeção. Bom, pessoal, chegamos ao final, espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilha, dê um joinha. Se quiser receber novidades do canal, se inscreva no canal. Se quiser receber via WhatsApp, manda eu quero com seu nome aí com o telefone que está na tela. Se quiser dar uma força para a gente, tem a nossa loja lá vinculada à Magazine Luiza. Contatos via Facebook, WhatsApp, e-mail, lá no LinkedIn, do jeito que você achar mais conveniente. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.